Matheus Demarque, e nessa aula de hoje a gente vai trabalhar com o conceito de força resistiva ou força de arrasto. Nessa aula ela vai ser separada em dois momentos. O momento que a gente vai trabalhar com o que aconteceria se a gente atirasse uma arma de fogo para cima e como se comporta os conceitos físicos quando um paraquedista cai. Na maioria das vezes, quando a gente vai estudar mecânica no curso de física, na escola, a gente trabalha com algumas aproximações, a gente despreza algumas coisas e em grande parte das situações a gente acaba desprezando a resistência do ar. E nessa aula de hoje a gente vai tentar ver um pouco como que se comporta essa resistência do ar nos objetos. A primeira parte dessa aula, então, ela foi fundamentada nesse artigo. Eu vou deixar o link do artigo na descrição do vídeo. É seguro atirar para cima uma análise da letalidade dos projéteis subsônicos. Nesse trabalho, eles fizeram uma análise para diferentes calibres e pesos dos calibres. Só que aqui nessa aula a gente vai trabalhar com um calibre só de arma para facilitar a análise. E o calibre escolhido foi o de 7,65 mm. Ele tem uma massa de 4,7 gramas e uma velocidade inicial do disparo de 300 metros por segundo. Então a primeira análise que a gente vai fazer é desprezando a resistência do ar. O calibre, a bala, a munição, ela demora cerca de 30,6 segundos para chegar na altura máxima. E então o tempo total vai ser o dobro, já que não tem a resistência do ar. Então vai ser de 61,2 segundos. Ela chegaria numa altura máxima de 4,59 km ou 4.592 metros. Eu acho interessante vocês guardarem essa altura, porque ela vai ser do nosso interesse mais ali para frente para a gente comparar com a altura quando tem a resistência do ar. Agora a gente vai ver então como que esses dados ficam considerando a resistência do ar. Então, o tempo de subida vai ser de 10,6 segundos e o tempo de descida vai ser de 16,5 segundos. Então, logo de começo a gente já tem que existe uma diferença entre o tempo de subida e o tempo de descida, o que não ocorre quando a gente despreza a resistência do ar. Então a gente vai ter um tempo total de 27,1 segundos. E a altura que eu tinha falado antes para vocês guardarem, agora não é mais de 4 km e um pouco, agora é de 879 metros. Então a altura máxima atingida vai ser de 5,2 vezes menor do que a altura desprezando a resistência do ar. Bom, a gente viu que o tempo de subida e o tempo de descida eles são diferentes. Mas por que isso acontece? Isso tem uma influência direta com a resistência do ar. Isso é intuitivo. Mas então, como que isso acontece? Quando a bala, então a munição está subindo, tem duas forças contrárias ao movimento, tanto a resistência do ar quanto o peso. Então a gente vai ter um tempo de subida de 10,6 segundos. Já quando a bala está descendo, a resistência do ar ela é contrária ao movimento, mas o peso aponta no sentido do movimento. Então a gente vai ter só uma força contra o movimento. Então isso vai fazer com que o tempo aumente, já que a resistência ao movimento vai ser menor. Mas então, quão letal, quão perigoso pode ser atirar para cima? Então, num estudo com 118 pacientes que foram vítimas desses projéteis que caíram, 77% deles foram atingidos na cabeça. Então, na verdade, não é tão importante a velocidade da queda, mas sim aonde vai atingir. Pelo fato do projétil estar caindo de cima, a área em que pode cair é direto à nossa cabeça. E então a taxa de mortalidade dessas pessoas foi de 32%, o que é um valor considerável.
Então, do que vai depender essa força resistiva? Porque a gente já viu que tem uma diferença na subida, outra diferença na descida. Do que se trata então essa força resistiva? Essa força resistiva ela vai depender então do 1/2 da constante de arrasto, da densidade do fluido, que no nosso caso é a densidade do ar, da área do objeto, da área frontal do objeto e da velocidade ao quadrado do objeto. Então, quando a gente tiver a resistência nula, a resistência igual a zero, a gente tem que o objeto ele cai em queda livre. Quando a resistência for diferente de zero, o objeto vai ter uma aceleração, então vai ter um aumento da velocidade. Então, quando o objeto tiver a resistência igual ao peso dele, o objeto vai cair com uma velocidade constante. Para facilitar então um pouco a visualização desse conceito, vamos olhar para a queda do paraquedista de um avião. Então, inicialmente, no ponto zero, o paraquedista pula do avião com uma velocidade zero. Então, a única força que ele tem é o peso. Quando ele começa a cair um pouco, já começa a ter uma resistência contrária a ele, que é a resistência que o ar faz dele. Só que essa aceleração que ele tem ainda é menor do que a gravidade. Então, a resistência do ar ela ainda é menor do que o peso. Então, ele continua acelerando. Ele continua com aumento de velocidade. A gente viu que essa resistência ela depende da velocidade ao quadrado. Então, quanto maior for a velocidade, maior vai ser essa resistência. Só que ela vai chegar num limite. Então, esse limite vai ser quando essa resistência vai ser igual ao peso. E no momento que isso acontecer, o paraquedista chega a uma velocidade terminal, que é a velocidade máxima que ele chegaria. Lembra que eu falei que a resistência ela também depende da área frontal? No caso, aqui a área frontal do paraquedista é a barriga e as pernas dele. Mas se ele quiser aumentar a velocidade dele ainda mais, ele pode encolher os braços do corpo e virar a cabeça para baixo, ou os pés, tanto faz. Isso vai fazer com que diminua a área que vai pegar vento, ou pegar ar, enfim, e isso vai fazer com que diminua a resistência, porque quanto menor a área, menor a resistência. E isso vai fazer com que aumente a velocidade dele. Por isso que os paraquedistas, quando eles querem atingir uma velocidade maior, eles se projetam para baixo. E o que acontece então nos fluidos que eles são mais densos que o ar? Porque no ar a gente despreza o empuxo que tem no fluido. Então, para isso a gente vai olhar um vídeo da professora Magali. Bolinha caindo na água, um movimento não muito regular. Bolinha no óleo, a gente pode considerar que temos um movimento retilíneo uniforme. Um pedaço de rolha na água flutua, mas se a gente introduzir a rolha levando ela até o fundo, quando ela é largada, a rolha sobe acelerada. Isso acontece porque tem força resultante.
Então a gente viu que se o peso ele for maior que o empuxo, o corpo ele vai cair, afundar dentro do fluido. Então a gente tem que o peso menos o empuxo vai ser igual à força resultante. Então o fato desse corpo estar afundando vai fazer com que ele fique acelerado e adquira uma velocidade. E ele adquirindo uma velocidade vai fazer com que surja uma resistência a esse fluido, como a gente viu anteriormente. Então, o peso menos o empuxo menos a resistência do fluido vai ser igual à força resultante. A gente pode ver essa situação na proveta com água, em que a bolinha ela cai de forma acelerada. E também, depois que atinge a velocidade terminal, que não foi o caso da bolinha dentro da água, as forças elas vão se igualar e o corpo ele vai cair em velocidade constante, que foi o que aconteceu com a proveta de óleo e a bolinha. Depois do começo ali em que a bolinha dá uma acelerada, ela chega na velocidade terminal dela porque a densidade do óleo é grande e depois ela cai em velocidade constante. Então a gente vai ter que o empuxo mais a resistência vai ser igual ao peso. Então, por essa aula é só. Muito obrigado e deixem nos comentários sugestões, dúvidas e etc. Muito obrigado.